Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, um tanto quanto debatido do campo teológico, mas nós vamos tentar tratar desse assunto aqui hoje segundo a forma que nós compreendemos dentro das Sagradas Escrituras. Nós vamos falar sobre o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Onde era situado o seio de Abraão? Onde está o seio de Abraão hoje, no período da graça? Nós vamos falar sobre este assunto polêmico. Portanto, eu quero pedir a você, fique até o final desse vídeo, assista até o final. Se você no final tiver uma compreensão diferente da minha, não tem problema, deixe seu comentário embaixo, comente aí, argumentando que você tem um pensamento diferente do que eu vou aplicar aqui neste momento, ok? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações. Também não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha como gostei, isso muito vai contribuir com a gente aqui no canal, ok? Então vamos lá tratar hoje do nosso assunto, que é sobre o seio de Abraão. Nós vamos tratar deste assunto segundo a nossa visão deste assunto. Bom, alguns estudiosos, alguns comentaristas acreditam que após a morte e ressurreição de Jesus, houve uma mudança de endereço, podemos dizer assim, do paraíso do seio de Abraão, mudou o endereço. Mas alguns comentaristas acreditam, baseado em alguns textos bíblicos, que no Antigo Testamento, ou antes de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus no Calvário, acredita-se que o seio de Abraão ficava situado no mesmo local onde ficava situado o inferno, o lugar do sofrimento. Nós vamos ver isso dentro de algumas passagens bíblicas. Nós vamos pegar alguns textos da Sagrada Escritura para nós entendermos um pouco melhor sobre este assunto, porque, ao que tudo indica, também havia uma crença judaica sobre este assunto. Ao que tudo indica, os judeus acreditavam que tanto o seio de Abraão como o lugar de tormento ficavam situados no mesmo lugar, sendo dividido, é claro, mas ficavam situados no mesmo local. Nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo de número 35, que diz assim: todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo, lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele. A expressão túmulo aqui, em algumas traduções, é inferno, mas no original, no hebraico, o conceito hebraico dessa expressão é Sheol ou Sheol, que traz o mesmo sentido da palavra, Sheol ou Sheol. Nós temos o versículo que nós acabamos de ler aqui, onde Jacó está acreditando na suposta morte de seu filho, José. E ele está tão chateado, tão ressentido, que ele desejou naquele instante se encontrar com José na sepultura. Por que não é uma sepultura comum? E por que o termo hebraico é Sheol? Primeiro que ele não tinha o corpo de José para sepultar e para deitar ou estar morto do lado de José na sepultura. Então, dentro desse contexto, possivelmente Jacó está querendo ou está almejando se encontrar com José no Sheol, ou seja, sendo Jacó um servo de Deus, sendo José um servo de Deus, então automaticamente
na crença de Jacó, eles estariam em um lugar de descanso, em um lugar de repouso. Você vê essa mesma ideia no livro de Jó, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13, quando Jó está em suas lamúrias, questionando e até reclamando sobre o dia de seu nascimento, e ele desejou ter nascido no Sheol também, ele desejou ter estado ali, porque ele entende e reconhece que ali não há sofrimento, ele entende e reconhece que ali não há dores, não há angústia, ele entende e reconhece que ali ele não vai passar todo aquele sofrimento que ele está passando em sua vida. Então, nós temos esses dois textos que dão essa ideia de Sheol, mas nós temos também o Salmo de número 9, eu quero ler aqui o Salmo de número 9, versículo de número 17, aonde o salmista diz assim: os perversos se voltarão para o inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Outra vez, o conceito de inferno aqui no hebraico é Sheol. E esse texto, ele traz a ideia daqueles que se esquecem de Deus, daqueles que não querem a Deus, estão no Sheol, ou irão para o Sheol. Percebam, aqui o salmista está fazendo alusão ao Sheol, dizendo que os perversos estão ou irão para esse local. Percebam que o justo, como o patriarca Jacó, faz menção a este mesmo local. Então é por isso que alguns compreendem que Sheol é de fato um local para onde desce a alma das pessoas, para onde vão aquelas pessoas que já morreram. Porém, baseado nesses textos onde um justo faz menção ao Sheol e o outro faz menção ao ímpio descendo para o Sheol, baseado nesse texto, cria-se a ideia de que o Sheol ele é dividido por dois setores. Um setor onde vão aqueles que morreram, os ímpios, os malvados, os perversos, estarão neste setor do Sheol, e os justos estarão em um outro setor, que é chamado de paraíso, ou Jesus no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, ele traz um novo conceito, ele traz uma nova ideia e chama de seio de Abraão, no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo 19, quando ele vai trazer uma história de um rico e de um mendigo que vivia humilhado, vivia sendo zombado ali, de certa forma, por aquele rico. E o texto disse: e tendo morrido Lázaro, que era o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu o rico e foi sepultado. E aí o texto disse que, estando rico em um lugar de tormento, erguendo os seus olhos, viu a pai Abraão e a Lázaro. Ou seja, eles estavam num local onde um poderia ver o outro, dando ou trazendo a ideia de que o local do destino dos mortos no Antigo Testamento era o mesmo, porém havia uma separação. Um estava num determinado local e o outro estava em outro determinado local. Um local, lugar de sofrimento, e o outro local que Jesus chamou de seio de Abraão, mas que que Paulo vai chamar de paraíso. E a palavra paraíso no grego é paradeisos. A palavra paradeisos, segundo alguns comentaristas, segundo alguns estudiosos, paradeisos é um empréstimo
do ariano antigo, que designa em geral um jardim ou um parque, um lugar florido. Então, paraíso ou paradeisos no grego traz a ideia de um jardim, de um lugar florido. E a Septuaginta, interessante que a Septuaginta ela traduziu para jardim de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 8, Gênesis 13, 10, em Ezequiel 31, 8, jardim de Deus. Então, ao que parece, segundo a crença de alguns estudiosos, é que este paraíso ou paradeisos, ou este seio de Abraão, estando numa localidade próxima ou no próprio Sheol, só que dividido entre o lugar de tormento e o paraíso, onde estão os santos, os justos, aqueles que temem a Deus. Baseado nisto, então alguns entendem que havia esses dois lugares eram no Sheol, estavam localizados no Sheol. Agora, alguns vão dizer que após a morte de Jesus, baseado no que Paulo escreve aos Efésios, é outro texto que é polêmico, mas alguns dizem, baseado em Efésios capítulo 4, versículo de número 8 ao versículo de número 10, que Cristo, ao morrer, ele desce às partes baixas, ele desce no paraíso, ele desce no seio de Abraão, remove de lá este lugar, junto com todos os santos, e leva este lugar para onde Paulo, no capítulo 12, a partir do versículo de número 4, de sua segunda carta aos Coríntios, chama de terceiro céu, e ele também chama de o paraíso de Deus. Ele chega a dizer que um homem, se no corpo, sem espírito, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, estando no paraíso, viu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens, enfim, toda aquela coisa toda ali, que ele tem revelações do terceiro céu, do paraíso, mostrando que ele foi arrebatado, que ele foi levado ao terceiro céu, trazendo a ideia de que agora não está mais o paraíso, ou não está mais no Sheol, ele foi removido do Sheol e foi levado ao terceiro céu. E esta remoção, alguns até pegam o texto de Zacarias capítulo 9, versículo 11, até o versículo de número 12, alguns pegam Salmo de número 68, versículo 18, para dar clareza a esta interpretação. Então, o que eu quero dizer com isto aqui é que no Antigo Testamento, ou antes de Jesus morrer e ressuscitar, a ideia é que tanto paraíso quanto lugar de tormento estavam localizados no Sheol. Perceba que o justo Jacó faz menção de querer estar no Sheol. O justo Jó faz menção de querer estar no Sheol, reconhecendo até Jó que lá é um lugar de alegria, aonde não há tristezas e não há aquele sofrimento que ele está vivendo. Já o salmista, no Salmo de número 9, versículo 17, faz menção ao mesmo Sheol, aonde estão ou aonde vão aqueles que rejeitam a Deus. Então isso traz a ideia de que antes de Cristo morrer e ressuscitar, o Sheol estava, ou no Sheol estava tanto um local onde os justos viviam ou estavam, e tanto um local onde os ímpios também estavam. Só que, segundo a narrativa de Jesus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19, havia uma separação
separação entre um e outro. E aí, após a morte e ressurreição de Jesus, este lugar esse paraíso, esse jardim, ele é removido ao terceiro céu. Ele é levado por Cristo ao terceiro céu. Tanto é que João, quando está tendo revelações lá na ilha de Patmos, ele tem revelações do céu, da gloriosa grandeza que há no céu. Ele viu os justos. Ele viu os justos debaixo do trono de Deus, clamando por justiça, dando a ideia de que o paraíso, ou lugar onde estão os justos, não está mais no Sheol. Agora, o Sheol ficou somente com um lugar, o lugar onde estão os ímpios. Da mesma forma que os santos estão no paraíso, aguardando o soar da trombeta, para ressuscitarem em um corpo glorioso e adentrarem nas mansões celestiais, futuramente na Nova Jerusalém, da mesma forma estão estes no Sheol, aguardando também o grande julgamento, o grande que nós chamamos de um grande trono branco, juízo final, para então serem lançados com corpo e tudo, ressuscitarão para serem lançados com corpo no que a Bíblia chama de o lago de fogo, que é a segunda morte, que é a separação eterna entre Deus e o homem. Então, dito tudo isto, o que eu queria frisar com os irmãos aqui a ideia do Antigo Testamento era de que havia o Sheol e que no Sheol estava localizado o seio de Abraão, ou o paraíso, e também no Sheol estava localizado o lugar de tormento, e que após a morte de Cristo, Jesus retira do Sheol os salvos, ou paraísos que estão no paraíso, no jardim, e os leva para o terceiro céu, dando então a ideia de que o jardim de Deus está hoje a nós vivos aqui, ocultos, mas que há de ser revelado a nós, o jardim de Deus, o paraíso de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, se inscreva no canal, deixe seu like e também coloque aí embaixo nos comentários a sua visão. Se é uma visão contrária da que eu estou apresentando aqui, pode colocar no comentário aí, não tem problema, desde que coloque com todo respeito, é claro, mas pode colocar aí a sua visão dentro do assunto que você entende dentro do assunto. Amém? Deus abençoe, fiquem todos. Este foi mais um Teologia com o pastor Clebson Cardoso.